Romanos 8, versículo 32, amém? Não importa quantas vezes a pessoa vai pregar, né? Toda vez que prega a pessoa fica com aquele nervosismo, né? E é normal. Mas amém. Vamos lá? Amém. Romanos 8, versículo 32 em diante. Amém? E diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou, antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Último versículo, vamos até o 39. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pode todo mundo assentar? Olha, irmão, o culto está tão bom que só de eu ter lido isso aqui, eu tenho certeza que Deus já falou em cada coração. Porque quando a Bíblia é lida, o Senhor está falando naquele momento. Então, Deus já está falando conosco. E interessante que eu estava pensando qual que é a mensagem que eu vou ministrar. O pastor falou comigo na segunda, mas eu, trabalhando, não tive muito tempo. Falei, meu Deus, e agora? Até comentei com o pastor. Rapaz, o que vai dar isso, né? E desde o começo do culto, Deus confirmava essa mensagem no meu coração. Pode ver pelos hinos da harpa, né? Salto Capitanal, tem outros também. O que o pastor Divaldo falou. A gente vê que tudo estava caminhando, graças a Deus, para que Deus me confirmasse essa mensagem. Quem que vai nos separar do amor de Deus? O que vai nos separar do amor de Deus? O que vai nos trazer uma derrota se a gente já foi salvo e remido por Jesus Cristo na cruz? E se eu fizer essa pergunta para vocês, e vamos ver o que vai dar aí, porque hoje não tem muito esboço não, mas Deus está na frente. Mas o que acontece? Se eu fizer essa pergunta aqui hoje, todo mundo aqui no culto, né? Todo mundo animado, graças a Deus, Deus está falando. Se eu perguntar para todo mundo, e aí, o que vai te separar do amor de Deus? Todo mundo vai falar que nada, né? Todo mundo vai falar com toda a firmeza no coração, nada. Eu não saio, não largo de Cristo por nada, eu sou salvo, nada vai me fazer sair do caminho do Senhor, por exemplo. Não é verdade? Só que quando a angústia vem, Paulo está falando aqui que nem a angústia vai tirar a gente. Amém. Paulo não é mentiroso, ele falou uma verdade. Mas e quando o mal vem para nossa, o dia mal vem? E quando a angústia bate a nossa porta? Quando a gente está precisando de uma coisa, é muito fácil a gente chegar e falar assim: oh, glória a Deus, estou vitorioso, estou aqui no culto, bênção demais. Conseguiu um emprego, aleluia, glória a Deus, Deus está na minha vida. E quando você perde o emprego? Como é que fica a sua resposta diante disso aí? Ah, eu estou precisando de um milagre, estou querendo uma cura. Até falamos disso, acho que na escola dominical. Estou querendo uma cura. Aí Deus cura. Glória a Deus, nada vai me separar. Você está com a fé inabalável, né? Mas quando a cura não vem? E quando você está orando por alguém, você fala, não, essa pessoa vai ser curada. E Deus recolhe a pessoa. E aí, quando vem o momento de angústia, você tem a fé e a autoridade, como o irmão falou, que a gente tem que ser rei, né? Espiritualmente falando, a gente tem que decretar. Quando isso acontece na nossa vida, a gente tem fé para falar assim, não, ainda que isso aconteceu, nada vai me separar do amor de Cristo. Ah, eu perdi o emprego, glórias a Deus. Porque se Deus rege a minha vida, Deus não é Senhor da minha vida somente quando eu ganhei o meu emprego, não.
Deus é Senhor da minha vida também quando eu perdi o emprego. Porque se Deus não é Senhor na minha vida quando eu estou passando pela tribulação, quem que é o Senhor da minha vida nesse momento? A gente falou na escola dominical, e isso está no meu coração até hoje, porque Deus é o Senhor de tudo, não é verdade? Então Deus é o Senhor na bonança, mas Deus também é o Senhor na tempestade. E aí está a nossa dificuldade, porque Paulo vai falar isso aqui em Romanos, quando ele tinha passado por muita coisa. E talvez pessoas vendo, né, Paulo ser preso, Paulo ser perseguido, né? No começo do ministério, muitos judeus também criticando Paulo. Rapaz, esse aí mandava matar, eu vou ficar perto desse cara nada, não é verdade? Então assim, Paulo passou por muita coisa, muita coisa. E aí talvez pessoas viram falando assim, rapaz, olha o que Paulo está passando. Se ele, que é Paulo, está passando por isso, meu amigo, está sendo julgado, está sendo... com certeza bateram nele algumas vezes, está sendo ameaçado de morte. Então a pessoa que via isso pensava assim, meu Deus, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou ficar no meu canto, porque servir a Jesus talvez não é tão bom como ele está pregando, não. E aí Paulo, que sofreu tudo isso, chega e fala, olha, apesar de tudo que aconteceu, e mesmo que aconteça mais coisas, nem a doença, nem a altura, nem a profundidade, nem anjo, nem potestade, nada vai ser capaz de tirar o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz. Não tem nada que vá anular a graça sobre a minha vida. Só que é difícil, irmão. Ninguém está falando aqui que é fácil, né? É porque tem muita gente que pensa assim, não, né? Tem até gente que fala, ou questiona ou adora, né? Então, tem gente que fala assim, não, se você passar por alguma coisa, você não pode, não é bem assim. Muitas pessoas na Bíblia questionaram, passaram por angústias, certo? Mas eles questionaram a Jesus, a Deus. Você vai ver o salmista, ele questiona, ele fala sobre algumas coisas que ele está passando, mas no final, Deus, como ele está falando para Deus, Deus dá a resposta para ele, né? João Batista, por exemplo. João Batista passou por angústia. A gente vê João Batista no início do ministério, até o final do ministério, né? Vamos pôr assim. E João Batista está lá como se fosse um arauto do rei, porque ele está antes do rei entrar, ou seja, o Messias, ele começa a falar sobre o Messias, sobre o Salvador, né? E ele começa com aquele discurso, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Suas cobras, né? Produzir frutos de arrependimento. Aquele cara que não fazia milagres aparentes, mas fazia com que quem ouvisse a pregação dele falava, rapaz, eu realmente sou um pecador, eu tenho que me batizar. Porque ele está falando que vai vir um depois dele que é melhor do que ele, que é maior do que ele. E que vai fazer com que os nossos pecados estejam à vista. O mesmo João Batista que chegou para Jesus e falou, rapaz, eu não sou digno de te batizar, eu que deveria ser batizado. Mas ele batiza o próprio Jesus, né? Ele é o cara que veio antes do Filho de Deus. Jesus chega para a multidão e fala assim, ó, dos nascidos de mulher não há ninguém que foi mais profeta que João Batista. É desse cara que a gente está falando. Mas um belo dia esse cara vai preso. Esse cara vai preso, vê sinais, ouve muita gente falar sobre os sinais e maravilhas que Jesus faz, né? Mas um belo dia, aquele mesmo cara, profeta, né? Que foi um dos maiores profetas, vamos pôr assim, que foi o primeiro a anunciar sobre Cristo, assim, falar assim, ó, eu estou vindo primeiro, mas ele está vindo. É quem abriu o caminho, vamos pôr assim, né? Esse mesmo cara, quando tudo estava assim, na angústia, ele chamou os discípulos e falou, olha, vai lá, pergunta para ele se ele é realmente o Cristo que a gente estava esperando. Elias desafiou 400 profetas, né? Falou, não, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. E lá matava um monte de gente. Se eu sou homem de Deus, não vai chover durante 3 anos. E não chovia durante 3 anos. Aí de repente uma rainha chega e fala, eu vou te matar, Elias. E ele corre, vai para a caverna, deseja a morte. Então se isso acontece com essas pessoas, o que dirá com a gente? Pedro em um momento fala assim, Jesus, eu nunca vou te largar, nunca vou, rapaz, eu nunca vou sair de perto de você não. Eu estou pronto para a morte contigo. E aí quando Jesus é preso, ele sai, segue de longe, mas sai. Porque no momento da angústia, irmãos, a nossa confiança cai por terra.
toda a nossa confiança cai por terra. Porque é muito fácil a gente ser cristão quando está tudo bem, entendeu? É muito fácil a gente falar que crê em Cristo, que temos uma fé inabalável quando está tudo bem. Mas e quando perde os 10 filhos, como Jó perdeu? Quem de nós que vai chegar e falar assim: rapaz, nu saí da minha mãe e nu voltarei se for o caso. Deus me deu, Deus me tirou. Glórias a Deus. Mas muitas vezes a gente não pensa assim. Verdade seja dita. Você passa por problemas, todo mundo passa por problemas, né? E aí aquela velha frase fica na nossa mente, né? Aonde que está o meu Deus? Ô meu Deus, você não está vendo o que está passando? Não é verdade? Quem falar que não, irmão, cuidado, nós estamos na igreja. Porque a verdade é essa, né? Só que é interessante que um belo dia, né? Jesus está lá com Pedro. Aí Pedro chega para Jesus e fala: olha, estão cobrando o nosso imposto aí. Eu acho que eu já até falei isso aqui. E aí Jesus fala para ele: olha, tudo bem, estão cobrando imposto? Roma está cobrando imposto? Tá bom. Eu não precisava pagar porque sou de linhagem real. Mas, como estão cobrando, vá lá, pega um anzol, né? Não falou nem para pegar a rede, né? Pega um anzol, eu gosto muito dessa passagem. Jesus fala: pega um anzol, vá lá no mar, você vai pegar um peixe. E esse peixe vai ter o dinheiro para pagar o meu imposto e o seu. E eu não vou negar, irmãos, se isso fosse comigo, se Jesus estivesse falando isso comigo, eu ia coçar a cabeça e falar: rapaz, por que você não mandou pegar a rede? Não é verdade? A chance é maior, né? A gente fica querendo ajudar o milagre de Deus, né? Muitas vezes. Mas aí Pedro vai, a gente não sabe como foi, se ele foi quase que pensa, porque se fosse eu, irmão, eu ia jogar a rede e ia falar: meu Deus, não é possível que vai vir um peixe com dinheiro ali. Porque a gente é meio assim, né? Mas ele joga a vara, pega o peixinho, e naquele peixinho está o dinheiro para pagar o meu imposto, o imposto de Jesus e o imposto de Pedro, né? Aí você fica pensando, cara, o Jesus, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, ele sabia que lá dentro do mar, no mar imenso, né, tinha um peixe que lá tinha o dinheiro para pagar o que Pedro precisasse. Aí a gente começa a entender, quando a gente para analisar esses detalhes, a gente fala: se o próprio Jesus sabia que naquela imensidão tinha um peixe, que pegando aquele peixe ele ia resolver o problema de Pedro, ele sabe que no mundo inteiro tem um Carlos que está precisando de alguma coisa, uma Roseli, um pastor Cário, ele sabe de cada um de nós. Porque se ele sabe sobre os animais, ele sabe sobre os seres humanos também, que são imagens e semelhanças de Deus. Deus sabe de tudo. A onipotência dele, a onisciência, ele é o poder todo-poderoso. Então muitas vezes a gente fica pensando: eu estou passando por isso, será que Deus não está vendo? Deus está vendo, irmão. Porque senão ele não seria Deus. Senão ele não seria Deus. É interessante, acho que eu já até, de novo, na escola dominical foi falado, estou lembrando aqui, tem um cantor muito famoso, rapaz, que ele chama Jeremy Camp, não sei se alguém já ouviu falar, é americano. E ele estava fazendo uma música que a letra era Andar pela Fé, uma música muito bonita, muito bonita. Só que antes dele fazer essa música, ele tinha uma esposa que estava com câncer. E um pouco antes de fazendo essa música, no meio do caminho, né, a esposa dele morreu, faleceu de câncer. E aí chegou o momento de angústia dele, especificamente. E ele passou um tempo que ele estava brigado com Deus, vamos pôr assim, questionando a Deus. Ele estava falando: rapaz, como é que eu vou fazer músicas, cantar músicas, falando que Deus cura, se Deus não curou a minha esposa? Porque tem coisas, irmãos, que não adianta, tem coisas que só o tempo vai fazer a pessoa amenizar, não adianta, né? Mas ele falava, ele brigava, fala no testemunho que ele brigava com Deus e falava: eu não sei nem se eu vou te servir mais, porque a única coisa que eu pedi era uma cura, isso não deu. Então esse foi o momento de angústia dele, certo? Só que o fato dele não ter recebido aquela cura não significa que o Senhor não seja Senhor de tudo. O Senhor é Senhor de todas as coisas. Só que as coisas, a vida no mundo hoje não é justa. E não adianta alguma coisa que a gente vai... Nada aqui vai ser justo. Nós vivemos num mundo que o pecado já entrou.
Talvez aquilo que eu quero não vai acontecer, mas Deus continua sendo Deus. E apesar que isso seja difícil, o dia mal chegou para a minha vida, Ele continua sendo Deus. E talvez a morte, Ele entendeu talvez naquele momento que a morte foi um empecilho para afastar de Deus, mas na verdade não foi, porque a alma, se ela estava em Cristo, a alma foi para o céu. Você entendeu? Eu posso morrer amanhã, mas se eu estou em Cristo, aí eu consigo a paz de saber que eu tenho uma morada para ficar. Nós temos uma morada. Eu não consegui aquilo que eu queria hoje, mas você tem Cristo. Porque se você tiver Cristo, você tem tudo. Nem a morte. Então era isso que Paulo estava colocando na cabeça deles. Rapaz, vocês estão passando por perseguição? Pode ser que vai aumentar ainda mais. Mas eu te digo uma coisa. Quando morrer, você vai estar em Cristo. Você vai estar com Cristo. Talvez essa não é a melhor resposta que a pessoa pode querer naquele momento, por causa de uma aflição que está passando. Jeremias também passou por uma aflição, até que ele lembrou. Rapaz, uma coisa eu me lembrarei, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu tenho que buscar esperança. Eu tenho que buscar alguma coisa. Sabe? Jesus veio, morreu. Essa é a nossa esperança. Ele morreu, a cédula foi paga. O véu foi rasgado, não tem mais nada. Essa é a nossa esperança. Se a gente tiver que olhar para o espelho todos os dias, nossa, eu não queria trabalhar hoje. Ou então, eu queria, mas não tenho emprego. Olha para o espelho e fala, Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Paulo vai dizer em outra ocasião que nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque a cédula foi paga. Do que a gente vai ficar se queixando? Se nós temos um Redentor. Esse cara entendeu isso, esse cantor. Depois de um tempo ele fez a música que eu estou falando, Andar pela Fé. E é sobre isso. Eu não estou vendo o que está acontecendo, mas eu acredito, como quem espera de olho fechado, mas eu sei que vem. Eu sei que vem. Eu estou de olho fechado, como se estivesse vendo o invisível. Eu sei por onde eu estou andando, porque eu estou seguindo os passos de Cristo. Amém. Porque a nossa vida tem que ser assim, desse jeito. É por isso que Paulo fala que Ele é maior que todas as coisas. Maior que qualquer dificuldade que a gente pode estar passando no momento. Porque a angústia, ela é transitória, irmão. Vocês podem reparar. A gente vive cheio de vai e vem. No momento a gente está, não vou sair de perto do Senhor, Jesus. E quando vem a tribulação, o cara está correndo longe, né? Não, nem conheço Jesus. E não adianta a gente pensar que seria diferente com a gente, não, porque é o que eu falei. Cada um tem tem um limite para a dor. Talvez uma pessoa vai tropeçar numa pedra e vai falar, opa, tô de boa. Mas tem outro que vai tropeçar numa pedra e vai xingar, falar, por que essa pedra estava aqui? E aí a pessoa não percebe, mas cada um tem um limite para a dor. Tem pessoa que vai querer, a mulher de Jó quis abandonar a Deus por causa dos filhos. Jó não, né? Talvez outra pessoa que quisesse abandonar a Deus, mesmo sem os filhos estarem mortos, talvez só por causa das riquezas, né? Então assim, cada um tem um certo limite. Mas a gente tem que entender que nós temos um Redentor e que a nossa ligação com Deus não é se Ele vai dar um emprego, se Ele vai dar um novo casamento, se Ele vai dar um casamento ou uma cura. Deus, o nosso tesouro, ele não está exatamente aqui. Ainda que a gente consiga bênçãos aqui, quando a gente começa a entender que o nosso tesouro não é aqui, que a nossa vida em si, o mundo perfeito que a gente espera, não é aqui, mas vai ser no céu. Aqui a gente vai viver um mundo imperfeito, corruptível, mas tem que ser assim, porque a gente só vai sentir realmente que estamos no mundo perfeito quando a gente estiver em Cristo Jesus, no reino de Deus. Enquanto isso a gente vai ter que lutar e caminhar e mostrar para todo mundo que, olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Mas rapaz, não está tudo bem agora, não tem problema, eu vou dizer para os outros que está tudo bem. Quando eu chegar para Deus em oração, eu falo, Deus, eu estou precisando disso. Mas eu tenho que entender que eu tenho que usar a minha fé para falar assim, tá tudo bem. Isso eu não consegui aquilo que eu quero. Tá tudo bem. Tá tudo bem porque nós temos Cristo. A gente tem que focar para isso, entendeu? Hoje em dia a gente tem muita correria. Eu que o diga. Mas eu não posso nunca esquecer
que a gente tem um caminho para seguir. Às vezes a gente vai desviando um pouquinho para ali, para aqui, né? O nosso alvo às vezes muda, né? No decorrer da caminhada, mas a gente tem que sempre lembrar, olhar para o espelho e falar: opa, meu alvo é Cristo. A gente gasta muito tempo às vezes com outras coisas, mas às vezes a gente tem que olhar no espelho, bater no peito e falar: opa, meu alvo é Cristo. O que eu estou fazendo da minha vida? Meu alvo é Cristo. Porque é transitório, irmão. Se eu bater numa pedra hoje, amanhã ou depois o pé vai sarar. Mas se eu ficar sem Cristo, meu amigo, eu vou passar a eternidade sem Jesus. Ah, você está desempregado. Com fé em Deus, uma hora você vai ter um emprego. Porque é transitório. Não há dor que dure para sempre. Mas eu te garanto uma coisa, que com Cristo a gente vai ter uma vida plena. Amém, irmãos? Que a gente possa então levantar, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, fala com Deus agora. Se está passando por algum problema, não tem problema, mas entende que é Ele que é o Salvador da sua vida. Ele que é o cara que vai solucionar os seus problemas. E ainda que Ele não solucione agora o que você pensa que é um problema, você pode ter certeza que se você entregar nas mãos de Deus a sua vida, pronto, você ganhou o jogo. Vamos pôr assim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Oh, meu Deus. Guia a nossa vida de acordo com a tua vontade, porque às vezes o homem, que sou eu, por dentro, quer fazer outra coisa. O homem, muitas vezes, que sou eu, está vendo pelo olho carnal, mas o Senhor nos ensina a olhar pelos olhos da fé. Esperar uma coisa que a gente não está vendo de fato, mas que o Senhor é poderoso para realizar, Deus. Tira qualquer angústia da nossa alma, sim. Porque assim como João Batista foi lá e perguntou: é esse que é o Jesus? Ele começou a mostrar milagres para os discípulos. Fala para ele que esse é o Jesus, sim, que sou eu. Porque é o que vocês estão vendo. Tem cego vendo, tem surdo ouvindo, tem mudo que está falando. É o Filho de Deus. Então se você questionar Deus, perguntar para Deus, eu tenho certeza que Deus vai te dar uma resposta. Senhor, que o Senhor continue falando conosco e guiando a nossa vida em nome de Jesus. Perdoe as nossas falhas, Senhor. Muitas das vezes que a gente quer dominar o nosso ego, que a gente quer tomar conta das rédeas do nosso coração e esquece que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.